independente do formato do corpo. Isso é muito legal, tá? Show preconceito, show limites. Eu e o Didi, que estamos em plena forma física, a gente fez questão de mostrar isso. Mesmo com este corpo belíssimo que nós temos, gominhos, né, Didi? Eu digo pra todo mundo, temos gominhos, a diferença é que a gente tem um gominho só aqui. A gente dá pra todo mundo dançar. Isabela De Vito foi contar essa história pra gente. Vamos ver juntinhos? Toda bailarina tem magia. Faz o mundo cheio de alegria. Basta querer, basta sonhar. E a Júlia sonhou. Mas o realizar para ela não foi fácil. E tudo porque, para muitas pessoas, o corpo dela não era considerado o corpo ideal para o balé. Que eu nunca tive o corpo adequado para o balé. Hoje eu olho as minhas fotos adolescente, criança, e eu me considero magra, mas para a época eu era considerada gorda. Que eu era uma pessoa que tinha mais curvas, né? Que tinha um pouco mais corpo brasileiro, né? Um pouquinho de peito, bunda, coxa e tudo mais. E isso não era aceitável. A Júlia nem lembra quando começou a dançar. Ela iniciou nas aulas com 3 anos de idade. E foi na primeira apresentação que ela se entendeu como gorda. Eu tinha 6 para 7 anos, foi na minha primeira apresentação de balé. E a gente estava todas na fila, na coxia. A coxia é aquela parte que fica antes de entrar no palco, né? E daí a gente estava toda na fila e as meninas da minha turma, tudo cotoquinha, começou a comentar de que a fulana tem barriga, a ciclana não tem barriga e não sei o que tem. Eu lembro que eu olhei e eu falei, nossa, eu tenho barriga, eu sou gorda. Com o tempo, ela foi percebendo que os espaços eram cada vez menos receptivos às pessoas gordas. Quando adulta eu engordei, eu comecei a sentir as faltas de acesso, né? Ir no médico para tratar alguma coisa e ele sempre culpar o peso, independente se não fosse. Roupas que começou a não ser muito difícil para achar, lugares e tudo mais, começou a fechar, assim, né? E daí eu comecei a me perguntar por quê, né? E era essa tal gordofobia, que muitas vezes ela é estrutural, né? Então a gente não percebe. Formada em dança pela Unicamp, ao longo dos anos, diversas pessoas colocaram a capacidade dela em prova por conta do peso. As pessoas olham, elas não imaginam que eu sou bailarina. Tive muito problema quando eu dava aula. Agora eu tenho o meu projeto, né? E eu já tenho o meu nome e tudo mais. Mas quando eu comecei a dar aula e eu ia em escolinha ou academia, mostrava meu currículo, eu tinha um currículo bom, mas as pessoas, elas olhavam para mim e elas não acreditavam que eu era uma bailarina ou que era uma professora de balé. Então eu escutei coisas do tipo, nossa, Júlia, a gente não botava muita fé que você ia conseguir e no fim você está dando uma aula melhor do que o professor. Em busca do corpo de rede social, por diversas vezes, Júlia deixou a saúde de lado. Sempre fiz muitas coisas que nem gosto de falar, que não são tão legais assim, para ter esse corpo, né? Para atingir esse corpo e que nem sempre eram saudáveis. E daí até que um dia eu fui ficando mais velha e tudo mais, eu fui percebendo que a questão do ser saudável, ela não estava ligada com o corpo, né? Que eu ser magra não significava que eu estava saudável. É aqui nessa sala que a Júlia dá vida à bailarina e inspira diversas meninas com a história dela. O processo até compreender que saúde e peso não estão diretamente ligados demorou, mas foi essencial para hoje Júlia se tornar uma das principais vozes na luta anti-gordofobia. Até entrevista internacional ela já deu. Eu sempre via essas coisas de que às vezes eu estava magra e estava mal e estava doente, e daí sempre alterando muito, até que um dia eu resolvi falar, não, eu vou tentar ser o melhor, tentar fazer de um jeito que eu viva bem, que eu viva de uma forma saudável e tudo mais, mas que eu não me importe mais tanto em ter aquela forma específica, mas de uma maneira que meu corpo funcionasse melhor e tudo mais. E a história da Júlia extrapola o balé e incentiva pessoas a buscarem os sonhos. Muito gratificante, porque hoje eu vejo que eu posso ser o exemplo que eu nunca tive. E nos ensina que corpo ideal é aquele que você tem. A gente vai contar tudo sobre esse novo programa da Tati Record TV. O Tá Com Tudo. Se liga na Hora da Venenosa. Venenosa.